Vamos falar um pouquinho da transição planetária, né? A transição planetária é um fenômeno que envolve profundas transformações físicas, morais e espirituais. É descrito como uma fase de preparação para um novo ciclo, para uma mudança de categoria na escala de evolução dos mundos. Nós, nessa escala de evolução, estamos bem atrasadinhos, né? Bastante. Mas essa fase de transição é fase de mudanças, mudanças gerais. Então, nada mais apaziguador em saber que se a gente faz a parte da gente, vistoriando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para o bem, nós vamos continuar. Não importa que a gente caia e levante, e caia e levante de novo. Toda caminhada é assim. A gente começou assim, de pequenininho, não é? Cai, levanta, raspa, cai e levanta, até que a gente se equilibra e vai. Então, os mundos não são diferentes. Eles não estão simplesmente jogados no universo, no espaço sideral. Há um propósito de cada mundo, carregar a sua energia, o seu conteúdo, a sua constituição, os seus habitantes, porque são habitados, pelo amor de Deus, né? Nessa altura do campeonato, não tem como ter dúvida que na casa do meu pai tem muitas moradas. Portanto, habitantes nessas moradas. E desde em situação pior que a nossa, como em situações extremamente melhores que as nossas, todos passaram por evolução e nós não somos diferentes. Então, existe uma categoria a seguir e a gente vai estar fazendo parte disso. Portanto, a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Então, eu pus um resuminho que eu vou ler rápido, só para a gente entender o que vai mudar, né? Então, provas, mundo de provas são os obstáculos ou testes que impulsionam o espírito para um outro estágio de evolução. São oportunidades que a gente tem de seguir em frente. As expiações são resultados de faltas cometidas pelo espírito por nós em vidas anteriores. São erros que cometemos. Tem que acertar isso daí. E são impostas pelo mau uso do livre-arbítrio. Como eu sempre falo, o livre-arbítrio não é tão livre assim, né? Você tem as escolhas, mas sabendo fazer, tudo bem, livre-arbítrio bem aplicado. Não soube escolher optar pelo melhor caminho, vai ter consequência e isso vai ter que ser limpo também. E o mundo de regeneração são mundos de transição, que é onde a gente está se encontrando, né? Entre mundos de expiação e mundos felizes. Sim, existem. Um dia a gente vai chegar lá. São destinados ao espírito para que, de encarnação em encarnação, se depurem e se regenerem. Né? Então, é aqui que a gente tem que começar a mudar. Se até agora não foi, é melhor a gente acordar. Então, a transição, ela já começou há um bom tempo na esfera espiritual. E tiveram grandes batalhas no plano espiritual. Né? E isso começou desde quando veio um reencarne em massa de muitos espíritos imperfeitos, com propósitos não bonitinhos, né? Que chegaram aqui na esfera corporal. E, de repente, vieram para alterar todo o cenário, de todos os segmentos. Vieram para fazer carnaval mesmo. E fizeram, né? Na arte, por exemplo, na economia, nos costumes sociais, na estrutura familiar. A gente está vendo isso, né? Tá muito fácil de ver. E é uma pena, porque eles tiveram uma encarnação perdida de novo, porque eles poderiam aproveitar essa encarnação para tentar se limpar um pouco dos reveses, de toda a carga negativa que a gente vem trazendo.
né? Só que a gente já está virado aí um pouquinho para o bem. Eles não, eles vieram com o propósito de desestruturar mesmo. E é uma pena, porque eles optaram, o livre-arbítrio deles foi optar pelo que eles já sempre foram. Eles sempre foram isso aqui. Então eles optaram mais uma vez. Aqui é que não vai voltar. Né? Então falar em descrever a transição planetária, acho meio desnecessário, né, o resultado, pois a gente está nesse exato quadro vivenciando a transição planetária. Diz que quem reencarnou nessa época é privilegiado, né, porque a gente está fazendo parte da transição do nosso planeta, da nossa escola. Se a gente for pensar pequenininho, legal, mas se a gente for pensar da responsabilidade, do que a gente está vendo, está procurando entender para se melhorar, é uma oportunidade e tanto. Então, essas coisas que a gente está vendo, esses extremismos hediondos que a gente está vendo, que parece que estão ressuscitando, né? A violência do tipo que a gente via em filme, lia em livro, revista, agora não, agora é presencial. E muitas vezes próximas de nós, esses quadros, né? Próximos aí. Todo tipo de preconceito e absoluto desrespeito com o ser humano, isso daí a gente vê só sair de casa, né? A paixão dos seres humanos por recursos materiais afastou do coração qualquer tipo de sensibilidade e empatia pelo sofrimento. Isso é alguma novidade? É só ligar jornal aí, jornal, né, das televisões aí, para a gente ver o que é que está acontecendo, que isso é uma realidade já. Portanto, o que tem que se tirar disso é saber que o planeta está passando, mudando de vibração. Ele está se transformando em um campo vibratório. E não só ele, tudo que tem nesse planeta, tudo e todos que estão nesse planeta estão, consequentemente, sofrendo transformação. Uma vez eu falei que o planeta ele está numa transformação maior que a nossa transformação moral, que a gente veio para fazer uma transformação moral para a gente, né? O crescimento é moral. Então, nós não estamos acompanhando o planeta, o desenvolvimento do planeta. Ele está indo sozinho. A gente tem que correr atrás disso daí, porque afinal, se a gente tiver que voltar, vai ser nele. Então, vamos fazer nossa parte para deixar o planeta preparado também, né? Ajudar. Então, o campo magnético do planeta, essa rede energética que envolve o planeta, está se reorganizando. E essa reorganização também não é sozinha. Corpos são reorganizados. Lembra que eu falei, não sei quem veio numa outra palestra, numa outra preleção, que os nossos DNAs estão sendo modificados? Então, corpos se transformando, emoções se transformando. Nós estamos ficando nessa fase, a gente está muito mais lábeis, muito mais sensíveis. Se eu já era chorona, agora então estou me desfazendo. E está muito mais à flor da pele algumas emoções nossas. E isso não é desequilíbrio. Isso a gente também está sendo transformado. Né? Pensamentos, se a gente for ver um tempo atrás, se a gente se buscar, a gente vai perceber que alguns pensamentos que a gente tinha já não tem mais. Alguns lugares que a gente frequentava, a gente já não tem mais aquela disposição. Fazer algumas coisas que a gente fazia já não cabe mais. Graças a Deus. Né? A gente está tentando. Então, a Terra, por séculos, ela estagiou como um planeta predominantemente marcado pelo sofrimento. Se hoje a gente está vendo sofrimento, não é melhor nem pensar como era há uns anos atrás. Né? Bem lá atrás. Ou mais ou menos lá atrás. Porque hoje já tem bastante. Nós estamos vendo uma reviravolta de ações, de atitudes, de palavreados, de mostragem do que se é, né?
necessário, acho que não é à toa nada disso. Então agora, gente, é hora da gente escolher. Fazendo parte, pensando na transição. Ou a gente continua dormindo, né? Esperando que as coisas vão acontecendo, mas tomara que não aconteça. Aí acho que não vai acontecer. Ou a gente acorda para vivenciar uma nova consciência de vida. Sabe, porque a gente só fica ali, ó, tem o despertar da nossa consciência, nós estamos só atrasando o nosso despertar. A gente não ousa ir em busca de algumas mudanças para nós. Porque a zona de conforto ainda é muito grande em nós. Só que olha os tempos estão passando. E aí, o que vai ser da gente? Se lamentar não vai resolver. Então, e lembrando que nada disso daí, ó, dessa transição foi imposta. A gente continua com o direito de exercer o livre-arbítrio. Mas como eu falei, se não refletir, não procurar entender o que nós estamos fazendo aqui, o que é esse planeta para o nosso desenvolvimento. Se a gente não começar a se questionar e ir em busca de respostas, para ter as respostas, para traçar um novo caminho, livre-arbítrio vai ser cobrado. E nós não temos muito tempo, ó, para ficar pagando o livre-arbítrio, não. Então, tudo que não vibra na verdade, tudo que não é verdade, não está direcionado, relacionado a uma verdade, começa a ruir, vai ruir. Nada fica totalmente coberto, o que não é condizente com as leis, os preceitos, não é a lei de Deus. Ela é imutável, a gente já estudou isso. Então, tudo que não combina vai ruir. Tudo que não é coerente está desmanchando diante da luz. Por mais que a gente veja tudo isso, ainda o bem, apesar de ele ficar meio escondidinho, ele ainda é maior que o mal. O mal gosta de aparecer. O mal gosta de rótulo. O bem fica discreto na dele. Quem quiser seguir, que siga. Tem todas as informações e ferramentas para isso. Basta a gente sair, tirar poeira e seguir. Mas seguir do caminho certo. Porque senão vai ter cobrança também. Então, a transição planetária, gente, ela não é o fim do mundo. É o fim de um modo inconsciente de viver. Foi isso que eu falei. A gente já sabe quem é a gente? A gente já sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente já sabe o lugar que a gente ocupa? As nossas relações familiares, extrafamiliares? As nossas profissões? A gente não tem essa extensão. Porque a gente está muito acomodado. Então, viver conscientemente é saber exatamente o que nós somos e as nossas relações, como espírito. Isso aqui é corpo, vai embora. Vamos ter outros, né? A transição, assim, um pouquinho antes. Os espíritos que aqui vão reencarnar, na maioria, são muito imperfeitos, ainda. Porém, com índole voltada para o bem. Os que reencarnarão aqui, que tiverem esse merecimento, é lógico que ainda é imperfeito. A Terra ainda é a escola para se limpar as imperfeições, né? Porém, os que vão voltar, que tiverem o merecimento do reencarne aqui no planeta Terra, já vão vir com outro perfil. Um perfil voltado realmente para o bem, né? E essa transição, como eu já falei, ela atinge o planeta, mas todos que nele habitam. Né? Não é só a parte, os fenômenos físicos, né, com as catástrofes e toda a natureza aí. Abrange principalmente as mudanças profundas nos valores da gente, nos valores que a gente tem que carregar, na consciência da humanização. Então, da humanidade, a humanidade, nós, a gente precisa mudar de rumo. Seguir mais a luz, não as trevas. As trevas, eles vêm cheio de poder. Eles vêm cheio de ameaças.
Outro dia foi interessante no trabalho. Veio uma entidade que veio, nossa, se a gente tivesse um pouco de insegurança, se a gente não acreditasse que a gente estava ali sendo protegidos, né, daria para tremer nas bases. Mas a gente foi conversando, conversando, ele falou, não vou ficar hoje não vou ficar. Então vamos parar para pensar. Então leva essas informações e pense um pouco. Ainda é tempo de mudança, ainda temos tempo para isso. Mas eu vou. Aí estava calminho. Mas falou assim, mas vocês, por favor, tomem cuidado. Porque eu sou um. São falanges. Eu falei, nós também somos falanges. Ele falou, nós somos muitos. Eu falei, nós também somos muitos. E como somos muitos? É que a gente fica na da gente, né? Mas ele falou, mesmo assim, tomem cuidado, orai e vigiai, tomem cuidado. Aí o cara já foi tocado, então vai e vai voltar. Tem uns que vêm e tem medo até de sair, porque chefe mesmo que é bom não vem, né? Manda recadinho e ficam lá esperando para castigar se resolver ficar e depois sair. Mas eles sabem que eles estão perdendo a força como o mal. Porque o bem ainda, ele vigora em maior intensidade. É que a gente não tem essa consciência também. É que o mal faz mais estardalhaço e a gente gosta, né, de uma fofoca, de uma situação que brilha, né? O bem não brilha, o bem ele já é isso que ele é, né? Então, o planeta, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem todos, quimicamente, fisicamente, essa parte material. Ele progride nessa parte, fisicamente. E a parte moral é pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o planeta. Tem muitos que ficam na crosta, tem muitos que convivem nos ambientes favorecidos. Eles também são população do planeta, apesar de desencarnados. Então, o progresso vai existir de uma forma mais acelerada, dependendo das nossas atitudes, de como a gente pensa, dos nossos sentimentos, da nossa vontade de ajudar, da nossa vontade de a gente se ajudar, e vai. Tem uns que não. Então vai depender de cada um. Cada um vai traçar a sua velocidade de evolução. De repente o tempo também não está mais para isso, né? Para pensar. Tem que agir. Assim, naturalmente, gradativamente, os espíritos menos evoluídos, propensos ao mal, que não se harmonizam com novas vibrações do planeta, vão ser afastados para mundos condizentes com a sua vibração. Então, quando no desencarne, o que você tem para apresentar, o que tiver na sua malinha, for um peso mais para o bem, há de ser considerado as outras encarnações e tudo mais. E no fringir dos ovos, se tiver que reencarnar, vai ser aqui, se for positivo. Se não for, aqui não reencarna mais. Vai para outros orbes. E dependendo do que fez, não é nem o planetão, é para coisa pior. Então, vamos pensar no que a gente vai fazer, né? E esses são os espíritos rebeldes. Os espíritos comprometidos com o bem comum vão continuar aqui, como eu já falei, reencarnando. Além disso, espíritos altamente evoluídos estarão vivendo aqui já estão, aliás. Porque a transição começou há um bom tempo, que é a segunda parte do que eu quero falar, então não vou falar agora. Vou falar depois. Então, já começou, né? Há um bom tempo aí, essa transição. E sempre vieram espíritos evoluídos para darem sustentação para o planeta, pela fase que nós estamos passando. E são também de outros orbes. Não são só do espaço sideral, mas de outros mundos que existem aqui, né? Então, vamos começar a pensar, né? Eu sempre gostei, sempre estudei, sempre procurei me informar sobre os extraterrestres, né? Que esse termo é errado, porque extraterrestre nós também somos.
Isso não quer dizer próprio da Terra, isso quer dizer próprio de outros mundos. E quem disse, só, se aqui é só uma escola, de onde nós viemos? De que planeta será que nós viemos? Porque nós não brotamos aqui na Terra. A Terra é uma escola para nós. E é um planeta em evolução, então a gente veio para seguir. Depois daqui, só Deus sabe, ou vamos voltar para casa, que a gente não sabe de onde veio, ou vamos para um outro planeta, onde a gente possa ser útil, essa aqui é a verdade, trabalhar, né? Enfim, é outro assunto. Então, esses espíritos altamente evoluídos já reencarnaram aqui, já vieram reencarnando há tempos para ajudar na sustentação da evolução do planeta e do conteúdo dele, que somos nós, né? Ajudar no processo evolutivo. Essa nova fase, ela está sendo marcada por avanços em todos os setores, em todos os segmentos, principalmente avanços relacionados ao intelecto, avanços intelectuais. A gente já vem conhecendo algumas informações, né? Algumas bem grandes, bem estruturadas, bem voltadas ao bem maior, outras ainda sendo desenvolvidas, porém algumas já comprometidas, já determinado como cientificamente comprovados, vamos dizer assim. Eu vou dar esse exemplo de novo. A USP, universidade né, bem conhecida, bem respeitada, agora nem tanto, mas já foi bem mais. Eles estão estudando, tem grupos que gostam desse assunto, voltados para esse assunto. Primeiro começou com a imposição de mãos, né? Então aí foi já comprovado que a imposição de mãos funciona. E funciona, né? Jesus só punha as mãos, só. Às vezes Jesus nem punha as mãos, só o olhar dele já bastava, né? Mas ele era Jesus. Agora, oração. E já foi com exames de imagem, né? Desde uma ressonância até outros, mas com aparelhagem de alto grau de refinamento aí de imagens, de sensações, né? Que captam todos aí, usam todos aqueles íons, não sei o quê, elétrons, ppp. E isso já está comprovado que a oração é um tratamento. Então, isso são coisas pequenas. Porém, tem grupos internacionais que estão estudando também sobre isso. E aqui o Brasil ainda tem bastante adeptos da doutrina. Então, isso atrai, por causa dos nossos médiuns, né? O Chico, o Divaldo, enfim, todos que já deixaram um caminho aí brilhante para a gente passar, para a gente caminhar. Então, o Brasil é uma fonte de interesse nesse assunto. E isso já está comprovado. Então, que postura que a gente tem que ter diante dessa primeira fase aí da transição planetária? Postura vigilante, orai e vigiai, né? Porque assim, o mínimo desequilíbrio no nosso emocional, no nosso palavreado, no nosso sentimento, no nosso pensamento, eles ficam que nem grude em cima da gente para aproveitar essa abertura e eles vão atuar na gente. E eles atuam a ponto, nos mais diversos graus. Implantação de chips, isso está muito já aflorado por aí, essas informações já são concretas, a ponto de chegar numa possessão. Ou seja, a gente não é mais a gente. A gente já está sendo... já não é mais. Perdemos a identidade. Perdemos não, a gente não vai perder. Mas se perde, tem quem perca a identidade, não sabe mais da sua vida, só deixa o barco levar. E eles levam mesmo para o fundo, onde um ser humano não teria que chegar, mas chega.
né? Se não se matam antes. Então a gente tem que ter essa postura de orar e vigiar e uma postura comprometida com valores. Valores que a gente precisa se agarrar. Amor. Caridade, que Jesus disse. Não há. Fora da caridade não há salvação. Óbvio que não há, né? E justiça. Justiça divina. E isso tudo, junto com os princípios morais, que estão ligados à lei, às leis divinas, que a gente já estudou aqui, leis morais, eu já teve palestra, pré-eleição com isso aí, né? Sobre isso. Então, porque são fundamentais para a gente enfrentar esse novo mundo que a gente vai enfrentar. Isso é só uma pincelada, né? Então, os princípios morais, eles giram em torno das leis de Deus. Tem um evangelho sobre leis de Deus, né? Não faça ao outro o que quer que ele faça. Né? Não, para nós aqui é diferente. Vamos fazer aos outros o que queremos que nos façam. Então, fazer, tomar alguma atitude, falar, um olhar, uma palavra, pensar, filtrar, para a gente não se comprometer moralmente, porque a nossa evolução é moral. Beleza? Vamos ver se dá certo a segunda parte, que eu acho mais legal. Então, a transição planetária qualquer um pode pegar aí na internet, né? Peguem fontes boas, por favor. Porque, nossa, eu fui pesquisar, tem coisa aí que eu vou te falar, viu? Então é melhor não. Melhor não, né? Procurem algum site interessante, bem intencionado, porque se a gente não souber pelo que nós estamos passando, talvez a gente não tenha um resultado positivo como a gente queira. Então tem que fazer por merecer.